CBN Campo Grande. 8h34. CBN Eleições 2024. Apresentação: Lígia Sábica. Estamos aí já na reta final para o segundo turno das eleições em Campo Grande. Eleições que vão escolher aí a nova prefeita da nossa cidade, né? A futura prefeita, quem é que vai aí administrar a nossa capital pelos próximos 4 anos. E é claro que a chapa compõe com vice-candidatos. Nós ontem entrevistamos aqui a vice-candidata do Avante na chapa de Adriane Lopes, entrevistamos a doutora Camila Nascimento. Hoje recebemos aqui no estúdio da CBN Campo Grande o vice-candidato à prefeitura da capital, Roberto Oshiro, pelo União Brasil. Bom dia. Bom dia, Lígia. É um prazer estar aqui com vocês para falar com os ouvintes da CBN. Essa cobertura é uma parceria com o jornal Correio do Estado e está aqui no estúdio o jornalista e editor-chefe de política do Correio do Estado, Daniel Pedra. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Oshiro, vamos começar aqui falando um breve currículo seu. Roberto Tarashi Oshiro Júnior, empresário, advogado, faz parte da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande como primeiro secretário, correto? Sim. Campograndense? Campograndense. Muito bem. Conhece bem a nossa cidade, então, né? Ah, sim, bastante, né? Meu bisavô e meu avô, quando vieram do Japão, vieram direto para cá. Meu avô chegou com 18 anos. Meu pai nasceu em Campo Grande já, né? Nossa família faz parte da história, ajudou a construir muita coisa da colônia japonesa e até do próprio município também. Bom, conhecedor da nossa capital, o que você considera hoje como prioridade para uma gestão pública em Campo Grande? Lígia, são muitos pontos, né? Como representante da ação comercial na parte de articulação política e relações governamentais, nós sempre conseguimos avançar em algumas pautas. Mas sempre tem aquelas situações que dependem da vontade do poder público, né? E aí a gente se sente dando murro em ponta de faca. Porque, às vezes, o poder público não ouve a população, né? Eles querem fazer as coisas goela abaixo, do jeito que eles acham que tem que ser, sem ouvir se é aquilo que a população realmente quer. Hoje, Campo Grande enfrenta vários problemas. Na parte econômica, Campo Grande está muito travada. Nós não temos liberdade econômica, não temos um ambiente de negócios propício, nem para as empresas convencionais, muito menos ainda para as empresas desse novo mercado de tecnologia, nas startups, por exemplo. Os nossos melhores empreendedores, vai tudo para fora para poder desenvolver, porque aqui não tem um ambiente de negócio propício. Fosse só isso, ainda assim, eu achava que seria um problema que a gente consegue resolver com mais tempo. Agora, tem um problema muito mais grave, que é da saúde pública. Nessas andanças, né, falando muito com a Rose tem uma visão muito grande do atendimento àquilo que a população precisa. Ela tem essa sensibilidade de ouvir. Eu acho que uma das maiores qualidades do político é saber ouvir. O político, quando ouve mais, ele erra menos. E a saúde em Campo Grande, ela piorou demais. A falta de medicamentos, que começou a partir do ano passado, continua. E são medicamentos baratos, né? O dipirona, remédio para pressão, remédio para diabetes. E isso vai agravar o problema das pessoas, né? Vai precisar entrar numa fila da dor, numa fila da morte de 70 mil pessoas hoje, esperando uma cirurgia, esperando um exame, sem ter a quem recorrer, né? Isso é muito triste. Então, vai de falta de medicamentos para essa fila monstruosa de pessoas que precisam dessa cirurgia, desses exames há anos. Tem gente morrendo por causa disso, né? Eu acho que não há uma sensibilidade de atender essa demanda. Fala assim, é falta de recurso? Não é. Não é. O orçamento da saúde é mais de 2 bilhões de reais. Né? Ele seria o suficiente para atender. E tem outras estratégias que a gente pode implementar na gestão para poder atender essas demandas da população. Uma coisa é muito clara. A gente precisa fazer um corte de despesa, uma reforma administrativa que ninguém teve coragem de fazer até agora, né? Tem que cortar despesas para fazer sobrar dinheiro
principalmente para fazer esse mutirão da saúde, atender essa população que está sofrendo aí há anos. Isso é prioridade. A Rose fala uma coisa que me tocou e eu acho que é muito importante para todos nós. E se fosse você? E se fosse seu pai, sua mãe, seu filho que estivesse precisando de uma cirurgia, de um exame? Numa das reuniões com os motoristas de aplicativo, tinha uma delas que está com câncer. Não tem remédio, não tem tratamento. Ela está vivendo de ajuda dos amigos, de fazer bobó para arrecadar dinheiro, para ela ter, pelo menos, uma qualidade de vida melhor. Ô, Chiro, deixa eu interromper você um pouquinho. Ontem a candidata a vice-prefeita, contou pra gente que, apesar de Campo Grande não ter nem 1 milhão de habitantes, tem 1 milhão e 600 carteirinhas do SUS. Exato. Como é que você vai conseguir atender Campo Grande, sendo que você tem que atender todo o interior também? Olha só, eu fiz parte, pela Associação Comercial, do Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid-19, Daniel. E era uma batalha, né? A gente conseguiu fazer com que Campo Grande fosse a cidade que menos fechou, que menos fez lockdown e mesmo assim menos número de mortes por habitantes teve. Mas era um desafio. Por quê? 40% dos leitos de UTI eram utilizados por pessoas de fora, de outros municípios, outros estados e até outros países que vinham aqui para Campo Grande. Quando um campograndense precisava de um leito de UTI, ele morria. Não tinha. É a mesma coisa que acontece, mas esse problema, nós temos 900 mil habitantes, nem todo mundo usa o SUS. E 1,5 milhão de cartão SUS. Então, é todo esse pessoal que vem do interior, 600 mil pessoas a mais do que a metade da população de Campo Grande vindo ser atendido aqui. E quando nós, que pagamos todo esse sistema de saúde público de Campo Grande, quem paga é o campograndense. Cada real que a gente gasta vai imposto para o governo federal, para o governo do estado, para a prefeitura. E aí a gente fica bancando isso e sofrendo. Tem cidades no Brasil aí, principalmente Santa Catarina, que a saúde funciona com muita qualidade. Tem modelos que a gente quer trazer para cá. Mas o pessoal aqui vive no passado. Campo Grande hoje é uma cidade que vive no século passado, não tem sistema, Daniel. Sabe, um dos problemas é essa questão do medicamento. Fica vencendo medicamento barato e aí sobra medicamento caro. Por quê? É mais rentável comprar medicamento mais caro para alguém que está comprando. Mas não é o que a população precisa. Hoje você tem um aplicativo que você consegue colocar na palma das mãos das pessoas, ela sai lá com uma receita do médico, já sai com a caixa de medicamento, já fala o horário de tomar o remédio, já avisa a central para distribuir, entrega o medicamento perto do postinho onde a pessoa mora. E aí você tem já a localização. Por que que isso é importante? É importante para atender a população, para não ficar andando de posto em posto, sim. Agora, para mim, o mais importante, como gestor, é o dado. Quando a gente tem dados, a gente tem condições de poder avançar em negociações políticas. Por exemplo, a gente vai saber onde estão essas 600 mil pessoas de fora que a gente está atendendo aqui no nosso sistema de saúde. Tantas mil pessoas de Citrolândia, de Dourados, Corumbá, Terenos. E chegar na mesa do governador, ter coragem, ter competência e coragem para chegar na mesa do governador com dados, falar assim, governador, essas 600 mil pessoas que a gente está atendendo aqui, a gente não vai deixar morrer. Vai vir aqui e a gente precisa atender. Só que nós precisamos ser remunerados por isso. Não dá mais para o campograndense ficar pagando essa conta. E as pessoas sofrendo, morrendo sem atendimento. Então precisa colocar gestão, precisa colocar tecnologia e ter essa coragem. Daniel, o orçamento é 2 bi. Você sabe quanto que Campo Grande perdeu de ICMS? Nós tínhamos participação no bolo de ICMS de 21%, caiu para 11%. Isso representa 1 bilhão de reais. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém vai lá exigir aquilo que é de direito nosso. Do ICMS que nós perdemos. O que 1 bi a mais na saúde faria? É 50% do orçamento que nós temos hoje. Dá para fazer gestão com o que a gente tem de recurso e tem mecanismos para a gente conseguir mais, sabe? De uma maneira justa, de uma maneira correta, legal, né? E também com argumentos políticos, porque aí o governador vai ter como falar para os prefeitos do interior o porquê que precisa aumentar o ICMS ou a repasse no ICMS de Campo Grande. Porque hoje não tem. Então dá para fazer. O que falta? Vontade política ou coragem. Porque ou tá junto com o governo, já pensando na próxima eleição, porque a gente vive assim. Essa política hoje funciona dessa forma. A obra começa um ano e meio antes da eleição. Por 2 motivos. Para enganar a população e arrecadar para a própria eleição. Para fazer caixa para a eleição. Então é a mesma coisa. Se está dentro do mesmo grupo, é muito difícil fazer esse debate com coragem lá junto ao governo do estado. Ô Chiro, você falou aqui em corte de despesas, reforma administrativa. Você participou efetivamente da construção do plano de governo da candidata Rose Modesto? Sim, participei. E qual é a proposta para fazer isso? Corte de despesas, a reforma administrativa. O que vocês fariam
caso a chapa de vocês vença a eleição? Olha, o primeiro passo é que a gente tem muita gordura, né? A gente tem aí a tal da folha secreta, que são cargos comissionados, que hoje já chegam a 380 milhões de reais. O que dá para fazer com esse dinheiro, Lígia? A autorização de empréstimo para a construção do hospital municipal, e aí fazem propaganda dizendo que já está aprovado a construção do hospital municipal. Não é nada disso. Você olha o projeto de lei que a Câmara aprovou, é só uma autorização de empréstimo, não tem projeto, não tem nada para poder viabilizar legalmente a construção do hospital. É 270 milhões. 380 é a folha secreta. Só daí você cortar essa despesa desses cargos comissionados, que são cabides de emprego, para a eleição, a gente já consegue construir à vista o Hospital Municipal de Campo Grande. Então é uma falácia, né, que vai usar isso para atender a população. Outra, já não consegue dar conta da rede atual que tem. Está faltando médico, está faltando especialista. Não fazem concurso, preferem ficar com cargos contratados, porque é mais fácil ter o cabresto. O que a gente está ouvindo aí nos bastidores é que o pessoal contratado é obrigado a fazer campanha, né? Só que eles não têm outra alternativa, porque senão podem ser mandados embora. Então você fica com esse cabresto em cima da cabeça do servidor público. Então, primeira coisa, corta essa despesa. No primeiro semestre, a gente vai precisar ter coragem para fazer esse corte de despesa. Dali já sai esses 380 milhões. As 7 EMEIs paradas, a Rose fez um levantamento, 30, 40 milhões já resolve. Gente, era só roubar menos. Dava para fazer. É que não tem vontade política. Essa que é a verdade. Então, a gente cortando essas despesas, readequando o pessoal. E outra coisa, valorizar o servidor público. Né? Por quê? Porque você fica pagando contratados, você tem que pagar encargos sociais. E não vai dinheiro, inclusive, para o INPCG, para o Fundo de Previdência do município. Você já está com um déficit absurdo, né? Que você não consegue resolver essa conta, mas em vez de fazer concurso para ter pessoas concursadas, não. Prefere ficar nesses contratados, nesses comissionados, que muitos também não trabalham, não são pessoas técnicas qualificadas. É tudo indicação política. Daí já dá para fazer uma grande economia de despesa para atender, primeiro, esse mutirão da saúde, que é a prioridade. A gente precisa fazer essas milhares de cirurgias, essas milhares de exames, inclusive de fisioterapia. Eu descobri lá no CREFITO que são 20 mil pessoas esperando uma fisioterapia de reabilitação há mais de ano. Tem casos que já calcificou. A pessoa vai ter sequela o resto da vida. E falta gestão para poder atender tudo isso. Então, sobrar recurso, contratar tudo que tem na rede pública e privada, e se for o caso, trazer de fora para atender essa população que está sofrendo. No caso do Instituto Municipal de Previdência, ontem a candidata a vice pelo Avante, ela foi diretora do INPCG por muitos anos. Nos últimos anos, ela saiu para a campanha agora. E ela disse que os estudos técnicos mostraram que os funcionários que são contratos temporários, eles economicamente eles foram cortados do plano, mas os comissionados foram deixados. Então, eu queria saber se o senhor tem conhecimento em relação a isso e qual seria a proposta para os servidores como um todo ter acesso aí ao INPCG, ou seriam só os concursados? Pelo que eu entendo da legislação, né, você tem que ter o contrato do concursado, porque senão você tem que pagar pelo INSS. Sim. Né? Você tem que pagar conforme os encargos de qualquer contratação, CLT, por exemplo, ou contrato provisório temporário, tá certo? Outro problema do INPCG é que ela fez lá um investimento de 100 milhões num banco suspeito sem autorização do conselho. Sabe? Então, você coloca dinheiro num banco. O que acontece quando você tem investimento de 100 milhões? Que vai para um banco, né? Sobra alguma gordurinha ali. Isso daí vai ser investigado também. Essa caixa preta vai ser aberta. E a gente precisa... A previdência é do servidor, não é da prefeitura. Você não tem essa autonomia para você gerir o dinheiro que é do servidor. Você tem que ouvir o conselho dos servidores. Está ali para isso, né? A gente precisa fazer concurso, a gente precisa repor, né? Por exemplo, assistente de educação infantil. Tudo contratado. E tem um cabresto ali em cima, uma ameaça constante de ser mandado embora. E o que eu acho impressionante é que o empresário ele tem que cumprir toda a legislação trabalhista. Agora, quando você vai para o poder público, não funciona assim. Então, tem coisas que o poder público faz, por exemplo, assim, manda fazer limpeza de obra, manda fazer pintura da EMEI, da creche. Gente, mas espera aí, se é numa empresa privada, no dia seguinte tem lá o Ministério Público do Trabalho e ninguém olha para essas pessoas que estão trabalhando dessa forma e coagidas. Se você faz uma reunião numa empresa e pede para os funcionários votar só em determinado candidato, isso é assédio, né? Agora, isso acontece na prefeitura e ninguém faz nada.
E essas pessoas são sempre submetidas a esse tipo de terrorismo. Então, eu acho que a gente precisa Vocês estão dar levando direitos. essa denúncia à Justiça Eleitoral? Sim. Esses Inclusive, o casos Ministério foram Público. denunciados? Acontece que isso daí precisa ter a pessoa que tem coragem para fazer a denúncia, né? Então, ela tem que gravar, ela tem que fazer, né? Depende muito da pessoa que está sofrendo. Agora, já é difícil numa empresa privada você fazer. Aí você está mexendo com o poder público, né? O cidadão, o funcionário, ele tem medo do poder político das pessoas que estão ali envolvidas e de perder o próprio sustento. Então, é muito mais difícil você conseguir denúncias quando você está num órgão público do que numa própria empresa privada, né? E a prefeitura tem que ser tratada como uma empresa, tanto no aspecto da gestão de corte de despesa, né? De você reduzir as suas despesas para não ter que aumentar imposto sobre a população, quanto também nesse aspecto de você valorizar o colaborador. Hoje, o maior capital de qualquer empresa é o capital humano. Por que não é tratado da mesma forma na gestão pública? E você tem que premiar a meritocracia. Por exemplo, quem atende bem no posto de saúde, o guarda municipal que atende bem a população, ele precisa ter um sistema de classificação pela própria população da qualidade desse atendimento. Quando você vai numa loja, o vendedor que ganha mais é aquele que atende melhor, não é? E por que não pode ser assim também no serviço público? Deve ser. O Ciro, o senhor já falou com Rose sobre isso? Alguma participação dentro do possível governo dela? Alguma secretaria? Alguma função mesmo? Quando a Rose fez o convite, foi exatamente para ajudar a tocar a gestão, porque ela sabe que a gente está numa situação financeira muito complicada na prefeitura. A prefeitura está quebrada e a gente precisa resolver esse problema. A gente entrou, colaborou no plano de governo, foi o convite dela, e como é para somar, a gente sempre vai estar à disposição, tá certo? Não tem nada hoje já direcionado para secretarias, eu acho que ela faz isso de uma maneira muito correta, né? Até porque senão você fica loteando a prefeitura, né, antes. É o que acontece quando você tem lá os apoios de vários partidos, etc., e você fica com uma estrutura muito pesada. Nossa estrutura está leve. É que o senhor é do mesmo partido dela, eu sou do né? mesmo partido União Isso. Brasil. Então, assim, estou lá à disposição, né? Dentro das qualidades técnicas, porque ela vai colocar um secretariado técnico, a Rose vai colocar pessoas técnicas para tocar cada pasta. Dentro dos meus conhecimentos, da minha experiência, eu estou pronto para ajudar, caso seja necessário, né, a tocar. Agora, mesmo que não ocupe determinada secretaria, a gente vai ajudar trazendo empresas, porque a gente tem um relacionamento enorme no Brasil inteiro, trazendo essas experiências de fora, de outros municípios, experiências que já deram certo para melhorar a estrutura de Campo Grande, colocar qualidade na gestão, colocar tecnologia. Hoje tem lugares na prefeitura que você usa até o carbono ainda, e muito só carimbo, não tem nem sistema, né? A parte de liberação de alvará, de habites, a semadura é um problema que a gente vai precisar resolver, né? Não é possível que você tenha que esperar um ano um habites de um supermercado. O pessoal está desistindo de investir aqui, está investindo fora. Ô, Ciro, mudando de assunto, indo para uma área que você conhece, que é o comércio. Qual a sua opinião a respeito do... Eu costumo falar que é o Mata Centro em vez de Reviva. Pois é. Porque acabou com o centro comercial de Campo Grande. Como solucionar isso? Daniel, não adianta você fazer uma intervenção pública apenas física na calçada. Você precisa ter uma política pública adequada para ter um ambiente de negócio favorável. A iniciativa privada não entra se não tiver isso. Porque o empresário, ele sempre vai fazer conta. Se o aluguel lá do centro é 20 mil reais, né? E eu vou ganhar X, meu lucro vai diminuir, eu vou pro shopping, eu vou pro bairro. Óbvio, né? Isso daí faz parte de qualquer negócio. Você vai fazer o estudo de habilidade econômica. Você vai pôr numa planilha para saber se aquele aluguel ali compensa, né? Então você tem vários problemas ali no centro que a gente precisa enfrentar com coragem, né? E o que faltou, acho que foi isso. E ouvir mais a população. Campo Grande, por exemplo, tem uma cultura muito forte de que o consumidor, quando ele vai no centro ou no comércio de rua, ele quer estacionar perto, se não na frente do local. A gente conseguiu segurar lá na ação comercial, eles queriam tirar todo o estacionamento do centro, 100%, lá em 2012. A gente conseguiu fazer com que mantivesse, eles reduziram apenas, mas não tiveram alguns estacionamentos. Mas é pouco. E você, em contrapartida, você tem um mercado imobiliário que quer construir estacionamento vertical, mas você não tem incentivo. Você não tem um projeto de incentivo fiscal para poder favorecer que haja construção de estacionamento vertical. Porque as ruas precisam ser liberadas para o tráfego, que está cada dia pior. Exatamente, né? está cada dia pior. A ideia é transformar o centro num grande shopping a céu aberto, mas para isso acontecer, você precisa ter várias iniciativas em paralelo. Por exemplo, todo mundo perdeu com a lei de cidade limpa ali. O centro não pode fazer propaganda, não pode fazer vitrine. Copiaram o modelo de São Paulo, a gente falou que não ia dar certo, falou que ia prejudicar, fizeram, a gente conseguiu reduzir algumas das exigências. São Paulo já está revendo, porque matou o centro lá também. Eles estão com um projeto lá, revendo a lei de cidade limpa e um projeto estruturante ali para trazer segurança. Hoje o centro de São Paulo é seguro.
Eu fui lá falar com o presidente do Centro Comercial de São Paulo, que é um amigo meu, o Ordini, e aí ele me mostrou lá. E você realmente hoje pode transitar ali. A gente precisa trazer isso para cá. Mas é uma parceria público-privada. Tem uma empresa privada com tecnologia de inteligência artificial. São 7 mil câmeras ali no perímetro. A gente tem 50 hoje no centro que só servem para multar. O empresário foi roubado 13 vezes. Ele pediu as imagens da câmera e não concederam. E você tem as câmeras das empresas privadas que poderiam fazer parte desse sistema de monitoramento. Todo empresário tem uma câmera voltada para a rua. Por que ela não pode integrar o sistema de monitoramento da Guarda Municipal Metropolitana? Por que a gente não pode fazer um trabalho conjunto ali com inteligência? Essa inteligência artificial já encontrou pessoas desaparecidas, pessoas que estavam com mandado de prisão em andamento. Então, a segurança é extremamente importante. Hoje, a segurança antes era só um problema do centro. Hoje é em todos os bairros, tá? Aumentou muito o número de moradores de rua, aumentou muito o número de usuários de droga que não estão tendo assistência. Nós precisamos atender essas pessoas. Separar o joio do trigo. Quem realmente precisa de assistência, quem é aquele bandido que precisa sair de circulação, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho, mas tem que ter um trabalho conjunto de toda a sociedade. Ali no centro também, você precisa transformar a taxa de alvará, essa taxa de publicidade, como se fosse um fundo de comércio, porque no centro você tem isso. Você tem um fundo ali que faz a gestão do fundo de comércio das lojas. E aí fazer outra coisa, conjunta. E o estacionamento rotativo, né? Que deve voltar, né? Precisa voltar. Não tem como não ter estacionamento rotativo no centro. A gente tem um outro projeto ali para atender os colaboradores, os trabalhadores do comércio, usando o estacionamento da feira, que durante o dia fica ocioso, né? Então, fazer uma parceria com o comercial, a feira, usar essas instituições da sociedade civil organizada, aí o poder público entra com incentivo, coloca um ônibus ali junto com o consórcio, né? Faz uma parceria, coloca um ônibus elétrico ali para transitar ali, trazer os colaboradores para as lojas, porque aí você já desafoga um monte de vagas, né? Um monte de vagas e atende melhor esses colaboradores também, que hoje, se tiver o estacionamento rotativo, ele vai ter que estacionar muito longe do seu local de trabalho. A rodoviária antiga é outro problema que ninguém tem coragem para resolver. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém resolve. Qual a proposta? Ali tem uma parte que, inclusive, é do município, né? Nós precisamos unir iniciativa privada com o poder público de novo. Se for o caso, desapropriar algumas das lojas ali que já estão sob júdice há muito tempo, mas ter coragem para fazer uma intervenção ali. Ali tem que ter uma central de capacitação, junto com o Sistema S, capacitação técnica, né? O Senac, por exemplo, pode ir para lá, para dentro também. Seria um remodelamento daquele prédio. Total, então. E eu acho que na parte de educação. Coloca lá, por que não ter uma creche, uma EMEI ali para atender as mães do centro, as mães que trabalham no comércio. Hoje faltam 8 mil vagas. A mulher que não tem uma rede de apoio não consegue trabalhar. Vive de bolsa e a bolsa é miserável. Aí tem que ter ajuda das entidades de cada bairro assistencial para dar cesta básica. É uma vergonha. E ali você consegue colocar uma creche. Por exemplo, a mãe pode vir para o trabalho com a criança. Na hora do almoço, vai lá, almoça com o filho. Se ele tiver algum problema, ela está do lado para atender. Olha só a qualidade de vida que você dá para essa trabalhadora, para essa mãe que trabalha no comércio da região central. E outra coisa, por que a creche tem que funcionar só até as 16 horas? A gente fala isso faz 10 anos. 10 anos. A mãe trabalha até as 18. E a criança, ela tem que buscar as crianças às 4, 4h30. Senão ainda vai responder processo. Ah, mas é que o professor tem que ir embora mais cedo. Então, pega lá, dobra o horário de trabalho do assistente de educação infantil, que hoje é de 8 horas. Faz 2 turnos de 6 horas. Em Santa Catarina funciona. Creche lá funciona das 7 às 19. Qual horário a gente não pode? acha que seria das ideal? 7 às 19. 19 horas. Das 7 às 19. Para dar tempo de sair do comércio e deslocar, né? Ou buscar. Se ela já está ali do lado, é até mais fácil. Ela sai do trabalho, mas às pega vezes o filho e vai a para creche casa é próximo junto. de casa, né? E ela Isso. trabalha no centro. Mas tem uma demanda, inclusive do núcleo industrial, do shopping Campo Grande, para que você tenha uma creche ali para atender as mães que trabalham ali. Por que tem lá no Parque dos Poderes, do lado do trabalho da mãe, não pode ter também para as trabalhadoras que não são do Parque dos Poderes? Ora, funciona. E a gente consegue fazer, Lígia, parceria público-privada. Os empresários estão dispostos a investir em recurso privado nisso também, para dar uma qualidade de vida melhor, para atrair mais as pessoas para trabalhar nas suas empresas, porque aí você consegue, com qualidade de vida melhor, atrair os melhores profissionais. Ô, Chiro, chegamos ao final aqui da nossa entrevista. Roberto Oshiro, vice-candidato à prefeitura, né, de Campo Grande, pelo União Brasil. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, Lígia, agradeço também, Daniel. Nós estamos aí há 10 dias das eleições municipais neste segundo turno, então nós fechamos aqui
já as nossas entrevistas, tanto com as candidatas, quanto agora com a vice-candidata de um lado e o vice-candidato de outro, e aí o eleitor é quem vai decidir. As entrevistas vão ficar disponíveis, algumas já estão, as anteriores, lá no nosso canal no YouTube, CBN CG Oficial. Assistam e tirem as suas conclusões e tenham um voto consciente. Fechamos aqui, então, a rodada de entrevistas numa cobertura especial em parceria com o Jornal Correio do Estado. Daniel Pedra, muito obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer participar desse exercício da democracia, né? Que nós estamos ajudando. Isso aí. Exato. Muito obrigada. Muito obrigado.